Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025, a lição 2. A lição 2 tem o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, né? Porque a Igreja de Jerusalém foi onde tudo começou, né? Onde a igreja foi fundada ali durante a festa de Pentecostes. Terceiro trimestre de 2025, você já sabe, tem o tema A Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Mesmo a igreja de Jerusalém estando em perseguição, mas a igreja continuou crescendo, porque a base dela era o quê? Doutrina, comunhão e fé. Esses são os três pilares da igreja, e era ali que estava acontecendo em Jerusalém. Ela era baseada nisso, né? Doutrina, comunhão e fé. Nossa leitura diária de hoje, Atos dos Apóstolos, a leitura dela é quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39, como tema arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Porque primeiro precisa o quê? Se arrepender. O discurso de Pedro pede para que todos se arrependam e sejam cheios, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é uma honra ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Continue curtindo e comentando os nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Curta os vídeos, comente e, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem tido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Nós vamos começar a partir do versículo 37, que tem como epígrafe as primeiras convenções. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Veja aqui, né? A promessa é para todos, independente de cor ou de raça. A promessa do batismo do Espírito Santo é para todos. Mas Pedro deixa bem claro, primeiro tem que fazer o quê? Se arrepender. Arrependei-vos e sejam batizados, né? Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. A gente primeiro tem que se arrepender, depois receber o batismo, para também receber o batismo em nome de Jesus Cristo, para os pecados ser perdoados e para ele poder receber o dom do Espírito Santo. Só assim ele vai poder receber o dom do Espírito Santo, a partir do momento que há um arrependimento de que ele é batizado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39, continua sendo um convite mais poderoso, inclusive, da história. Arrependam-se, creia em Jesus, seja batizado, receba o perdão e o Espírito Santo, porque a promessa é para você. Então a promessa é para todos nós. Mas primeiro, feito eu já falei, tem que se arrepender. Se arrepender, ser batizado, né, ter os pecados perdoados, e aí sim, aí vai poder receber o Espírito Santo de Deus, porque sem arrependimento não tem perdão, sem arrependimento não tem Espírito Santo, sem arrependimento não tem salvação. Então, primeiro de tudo, é se arrepender dos maus caminhos. Feito Pedro deixa aqui no versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. O primeiro passo é esse, se arrepender, né? Porque sem arrependimento não tem perdão. Então, primeiro tem que se arrepender para poder ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. E no segundo ponto da nossa lição, ela vai falar uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E qual é o símbolo cristão? O batismo, né? E a ceia do Senhor. Mas diz assim, o batismo, na igreja primitiva, o batismo era mais que um rito simbólico. Era uma expressão pública da fé, arrependimento e obediência a Cristo, né? Que estava ali simbolizando, era uma expressão pública da fé, arrependimento e obediência a Cristo. Instituído por Jesus, o batismo representava a identificação do crente com a morte e ressurreição de Cristo, simbolizando o abandono do pecado e o início de uma nova vida. Porque a partir do momento que ele está se batizando,
Quando ele é imerso na água, ele está ali morrendo para o mundo. E quando ele é levantado, ele está renascendo, está tendo a ressurreição para Cristo. Ele está descendo as águas, deixando o velho homem lá e ressurgindo como um novo homem para Cristo, para ver o quê? Em novidade de vida. Por isso que ele diz, simbolizando o abandono do pecado e o início de uma nova vida em quem? Em Cristo. Era ministrado apenas àqueles que realmente, né, aqueles que haviam crido e se arrependido, genuinamente, não era de qualquer forma. Não, vamos batizar, não. Você já se arrependeu, já deixou todas as suas práticas pecaminosas, se deixou, então vai ser batizado. É o que está dizendo aqui. Era ministrado apenas àqueles que haviam crido e se arrependido genuinamente, funcionando como um selo da salvação e um testemunho diante da comunidade. A prática criteriosa do batismo refletia o zelo da igreja pela integridade doutrinária e pela fidelidade ao evangelho. Está demonstrando isso, né? Era isso que o batismo estava demonstrando. Né? A prática criteriosa do batismo refletia, né, o zelo da igreja naquela época, o zelo da igreja pela integridade doutrinária e pela fidelidade ao evangelho. Segundo outro símbolo da igreja naquela época era o quê? A ceia do Senhor. Né? A ceia do Senhor ou partir do pão era celebrada com reverência e frequência, como memorial da morte e reafirmação da fé na sua, como memorial da morte de Cristo e reafirmação da fé na sua obra redentora e na sua volta. Mais do que um ritual, era um momento de comunhão com Cristo e com os irmãos, onde os elementos pão e cálice simbolizavam o corpo e o sangue do Salvador. É um simbolismo, né? Que Jesus diz, fazer isso em memória de mim. E esse simbolismo, para algum, foi entendido como se os irmãos estivessem realmente comendo carne humana e bebendo sangue, mas não era. É só um simbolismo. O suco da vide representa o sangue de Jesus e o pão, o corpo dele que foi imolado por nós. A prática da ceia demonstrava a maturidade espiritual da igreja, sua devoção sincera e sua centralidade na cruz. Era uma vivência que renovava a consciência da graça e chamava os crentes à santidade e à unidade, né? Porque na hora da ceia é que eles estavam aqui, todos unidos, reunidos e unidos com um só propósito, relembrar o sacrifício que Jesus fez, que ele disse o quê? Fazer isso em memória de mim. Né? Toda vez que se reunir, tinha que fazer aquilo que em memória dele, relembrando o sacrifício que Cristo fez. Por isso que a ceia e o batismo são símbolos cristãos. Né? Todo crente, né, todo aquele que aceitou a Jesus e se arrependeu dos seus pecados, ele tem por obrigação se batizar. Embora hoje muitos dizem que ainda não estão preparados. E a gente não sabe quando é que ele vai se preparar para o batismo. Porque se aceitou a Cristo, não tem nada que impede, porque está esperando o quê? Não tem que esperar mais nada. Ele tem que descer as águas, mostrar publicamente que ele morreu para o mundo e renasceu para Cristo. Porque o batismo e a ceia são tudo ordenança divina. Foi isso que Cristo deixou para os discípulos e para todos os crentes, para que eles, quando eles aceitassem ele, renunciar ao pecado, se batizar e depois participar da ceia do Senhor, né? Como demonstração pública que eles não pertencem mais ao mundo. Estão no mundo, mas não pertencem mais ao mundo. E muitos ainda ficam receosos para se batizar. Dizem, não, se eu me batizar, aí é uma grande responsabilidade sobre mim. Que responsabilidade nós já temos quando nós abrimos a boca para dizer que somos crentes. A responsabilidade já está em nós. Então o que falta agora é isso aqui. Morrer para esse mundo que não tem nada mais para oferecer e renascer para Cristo através do batismo. Amém?